começamos adiantadas hoje. É pra compensar de ontem, né? Ontem do outro dia também, né? Que tava... Esperar o pessoal entrar. Já tem gente entrando. Pois é. Olha só. Olha, tem gente aqui que eu tô vendo todo dia na live. Eu acho que tinha gente esperando o horário da gente. Que legal. É, porque são nomes conhecidos da gente aqui. Sim. Como todo dia, gente, vamos, olha, começar a falar da onde vocês são, porque duas curiosas. Pois é. Isso mesmo, gente. Quero saber de onde vocês são, porque é legal, né? Saber de tudo quanto é canto, tem... Porque hoje a gente conversou com uma pessoa de longe aqui da gente, né, Manuela? Foi. Sobre projeto. E a gente ficou assim... Tô encantado, ó. Goiânia, gente de Goiânia. Ah, Sábia. Tudo bem, Sábia? E aí a gente tem conversado, nossa, quase toda semana a gente tem conversado. Porque no final eu acabo conversando com quem quer saber sobre o projeto. A Gabriela fica resolvendo outras coisas. Ó, Vitória do Espírito Santo, de novo, eu lembro desse nome aqui. Eu também, ó, já tô conhecendo o pessoal aqui. E hoje a gente vai falar de bastante coisa interessante, já pro final da momento de executar a obra, gente. Isso. Como fazer realmente tudo sem dor de cabeça, né? Hoje é assim, vamos começar a obra, né? Tô vendo que tá entrando gente. Pode ir falando, quero saber de onde vocês são, tá? E já começa pensando nas dúvidas, gente. Isso. Esperar um pouquinho, porque eu sei que toda hora entra alguém, né? Que senão a gente começa a falar, o pessoal perde o início, né? Fica todo mundo perdido na hora que entra, né? Acho que a gente poderia começar. Então vamos lá. Vamos. Não vamos enrolar não, porque hoje a gente vai ficar 20 minutos só. 20 minutos. Ótimo, pode ser que sim, né? Ó, gente, São Paulo. Ah, que legal. Super legal, vamos lá. Gente, uma coisa que as pessoas elas acham super desnecessário. Eu acho que na primeira live eu falei isso. Eu estou preocupada com os edifícios daqui a 5 anos. Porque existe uma norma que precisa de um arquiteto ou engenheiro para cuidar da obra, tá? A gente emite um documento de responsabilidade. Só que tem um monte de gente, fiquem atentas, assim, é por segurança. Já pensou se, por exemplo, se você fosse fazer uma cirurgia, aí você fala assim, eu quero pagar mais barato. Eu vou pedir só pro médico assinar o documento que ele fez a cirurgia, mas eu vou pedir pro... Deixa eu ver. Quem? Não sei. Para um técnico, um estudante do ensino médio que nem começou a fazer medicina, mas ele tá fazendo vestibular. Aí ele vai lá, faz a cirurgia, corta, tudo, sei lá como funciona, né? Você acha isso legal? Quero saber. O que vocês acham de pegar alguém que não conhece nada para fazer uma cirurgia? Ou então você fala assim, com a sua mãe ou com o seu marido, eu preciso fazer uma cirurgia, o médico me deu aqui o documento, faz a cirurgia pra mim, tipo, corta aqui, faz tudinho, certinho, a gente passa só um álcool que tá bom. O pessoal a mesma coisa com obra, gente. O pessoal tá fazendo dessa forma, pedindo só pra alguém, contratando um arquiteto e um engenheiro, porque em alguns edifícios isso é necessário, e aí eles emitem um documento, cobram baratinho de vocês. E assim, se qualquer coisa acontecer com o prédio, se o prédio cair, uma parede lá der um problema, assim, qualquer besteira que acontecer na obra, naquele momento ou daqui a 10 anos, ou mais, não tem problema, ele assinou um papelzinho e te entregou. É muito sério. Eu sou arquiteta, a Gabi é designer, então eu me responsabilizo por obra. Quando eu não dou conta, assim, tem muita coisa, eu tenho que passar para algum engenheiro. Mas o arquiteto e o engenheiro, eles têm que acompanhar, tem que ir lá o tempo todo. É igual apartamento pequeno, a maioria de bloco estrutural. Então, precisa de ter algum responsável olhando, a gente já falou.
difícil colocar nicho em banheiro, tomada, se você quiser acrescentar, tem uma forma de se fazer. Não adianta ficar pesquisando na internet, não, gente. Tem que ter algum responsável mesmo. Tanto que o início das obras aqui no escritório, quem vou sou eu. A Gabriela, ela vai no final, tipo... porque é muito sério. E eu acho que eu tô vendo um monte de gente falando, eu tô economizando, só que vocês estão economizando pela vida de vocês, porque, vamos pensar, se vocês morarem muitos anos, olha, tem edifício já começando a aparecer trinca, porque o pessoal tá quebrando loucamente, e tem síndico que não tá nem aí, gente. Isso é sério. Se no seu prédio você vê que estão fazendo obra e não contrataram, não tem um responsável, fica de olho. Assim, se você já fez sua obra, pronto, já foi, se você não contratou ninguém. Mas precisa do arquiteto ou engenheiro para quebrar alguma coisa, para pôr um piso, para pôr um forro de gesso, fazer uma iluminação, botar um fechamento de sacada, precisa de um responsável. Vocês sabiam disso? De que é preciso um responsável? Quero saber aí, levanta a mão. Quem sabia e quem não sabia, o que tem de dúvida disso? Eu tô vendo aqui o pessoal falando, não, mas olha o pessoal falando de Salvador, Porto Velho, Rondônia, gente, super distante da gente, olha que legal. Tem pessoa aqui que falou o nome da cidade, deixa eu voltar, olha, boa noite, eu sou de Araioses, no Maranhão, perto dos Lençóis Maranhenses. É você que convidou a gente, não foi? Ela tá convidando a gente desde segunda-feira. Ótimo, gostei, adorei. É a Maria Araújo. Qualquer dia a gente vai. Vamos sim, Gabi. Vamos. Gente, podem mandando pergunta. Eu tô vendo aqui várias pessoas que estavam aqui todos esses dias da semana com a gente. Então, isso dos engenheiros, dos arquitetos, vocês sabiam disso, gente? Que era preciso ter alguém? E outra, não é só para apartamento isso, para casa também. É muito sério. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho um pedreiro e o pedreiro entende. Ótimo, o pedreiro sabe muito. Eu aprendo muito com a minha equipe de obra. Só que tem coisas que eles... Assim, do que adianta uma pessoa que sabe e ela não pode se responsabilizar? Porque quando a gente emite aqui no escritório um documento, eu tô colocando que eu sou responsável por qualquer besteira que aconteça. Então é muito sério, eu não quero perder meu documento, eu quero continuar sendo arquiteta, fazendo a casa de vocês, dos amigos, de um monte de gente por aí. É muito sério e tem gente que não tá preocupada com isso. Tipo, um pedreiro, ele não tem nenhum documento para perder. A profissão dele não vai ser interrompida por causa disso. Então é legal vocês ficarem atentos. É importante, quando, tipo, para quem comprou um apartamento, vai pegar daqui a pouco, pergunta o síndico. Se o síndico não falou nada disso, procura saber. Conversa com a construtora também, gente. É muito sério mesmo. Eu já vi relatos de obras do pessoal quebrando coluna, gente, porque queriam colocar nicho, porque queriam colocar uma luminária. Gente, como quebra concreto, cortar ferragem. É um absurdo isso, sabe? Então... essa é a minha dica hoje, para vocês ficarem atentas, porque esse é um item que a gente faz quando a gente gerencia a obra, né, Gabi? Isso mesmo. Não pode fazer, principalmente edifício, gente, sem ter um profissional. Né? Gente, se vocês forem tendo dúvida, vão mandando as perguntas aqui. Outra coisa que a gente falou nesses dias foi sobre você planejar, né, a obra, porque eu vejo o pessoal começando, eu tenho feito várias reuniões, e o pessoal já começou a reforma, né? E aí quer contratar. E acha que um projeto é assim, né? Tipo, tem um tempo. Por isso que a gente está aqui explicando. Se você quer contratar, planeja com antecedência. E se não vai contratar, se organiza. Faça com antecedência também, que é importante. Porque às vezes muitos clientes chegam pra gente, nossa, eu quero começar a fazer a minha reforma daqui a tantos dias, tantas semanas. Gente, não é assim. O processo criativo, ele é bem complicado. Tem horas que flui super bem, tem horas que dá uma travada, sabe? Uhum. E não só a parte criativa, mas de todos os detalhamentos, sabe? Não é assim, super rapidinho. Uhum. Então, eu vejo o pessoal... fazendo, assim, aleatoriamente. Chamei o pedreiro e meu construtor, tipo, ele é muito bom. Eu não duvido não que seu construtor seja ótimo, tipo, acredito super.
Mas é legal você pensar sempre se tá com o planejamento correto. Tem gente que fala assim, eu gosto de fazer as coisas com antecedência. Aí ela acha que a antecedência, ela já foi lá, já comprou a bancada da cozinha, de pedra, já comprou, como dá o nome? Piso, comprou já a lata de tinta. Aí depois ela pensa assim, mas será que vai ficar bom a decoração? Vai combinar uma coisa com a outra? Só por causa da pressa, né? Tem umas perguntinhas, vamos começar, Manela? Olha, Socorro Alves está perguntando, posso assentar piso sobre piso? Pode, gente. Correto, né, o material. Só peça para o empreiteiro, o seu pedreiro, verificar se não tem piso solto. Se estiver solto, não dá, não. Olha, a Maria Araújo perguntando, por que tem... você está falando sobre isso. Tem pessoas que pensam que vocês trabalham muito caro, mas tem um barato que depois sai ainda mais caro, né? E é verdade, é bem isso. A gente vê aqui no escritório. Tipo, a gente também faz umas besteiras. Às vezes, na nossa pressa, assim, às vezes a gente tem que resolver alguma coisa pro escritório. Falar, faz assim mesmo, sabe? E depois a gente vê, por que nós fizemos isso? Então... não vale a pena, a gente acaba perdendo dinheiro depois, né? Então, é tão caro a obra. Tem uma outra aqui interessante, ó. O projeto é liberado em média com quanto tempo? 3 semanas? 1 mês? Ixi, errou total. Gente, hoje o nosso prazo está de no mínimo 3 meses. E a gente, assim, isso porque nós aumentamos a equipe para nós não termos fila de espera, mas eu acredito que em breve terá fila de espera. Porque, para quem pode... Mas assim, a fila de espera vai... Por isso que é preciso se programar antes, gente. Porque, e com qualquer tipo de serviço, né? Porque não adianta, eu quero começar agora, e às vezes você tem um pedreiro, alguma mão de obra específica que você quer usar, e às vezes ele não vai estar disponível naquele momento. Fazer o planejamento, de que você vai fazer, de quanto você vai gastar, se vai ter um projeto ou não, tudo tem um tempo, né? Para ficar bom, é melhor você se programar antes, usar o tempo realmente, para não ser durante a obra ir surgindo imprevistos, alguma mudança que vai atrapalhar, né? Porque a obra planejada, você consegue, assim, verdade, às vezes a gente leva 3, 4 meses para desenvolver um projeto. Quando a pessoa começa a fazer, olha, tem obras nossas que a gente leva 3, 4 meses fazendo o projeto e depois leva 2 meses, 1 mês e meio executando, tipo, porque tá tudo tão organizado. Aí nós atendemos até uma cliente, fizemos a reforma da casa dela. E que as amigas comentaram, quando nós passamos o prazo para ela, nós falamos que entregaríamos a casa em 2 meses e meio, reformada, toda decorada. E as amigas dela falaram, nossa, é impossível, mentira, minha arquiteta, eu tô fazendo com um outro profissional, tipo, tô levando 8 meses, 10 meses, mas vai levar 1 ano. E nós entregamos no meio da pandemia a casa dela em 2 meses e meio. Tudo porque nós fizemos um planejamento, organizamos tudo, então foi super rápido. Tem uma pergunta aqui, olha, da SC Ferreira. Em reforma de apartamento antigo, é comum ou vantajoso modificar a descarga de parede para caixa acoplada ou não há necessidade? Não, eu acho que não tem necessidade, gente. Olha, tem vasos sanitários hoje... Tanto que assim, a gente reclama, o vaso sanitário às vezes de caixa acoplada acaba entupindo, então é desconfortável isso. Normalmente os de válvula hidra, aquela válvula normal, né? Você consegue ter uma vazão de água muito maior, eu acho que talvez seja bobeira. E hoje, as pessoas reclamam de apartamentos antigos porque antigamente tinha que dava algum reparo, ficava pingando. Eu lembro lá em casa, quando a gente era criança, dava um monte de problema. Mas hoje em dia, essas válvulas elas têm uma tecnologia muito melhor e os reparos são super fáceis. Você não precisa sair quebrando depois o revestimento. Então, acho que eu manteria. Olha, o Mauro tá falando aqui uma coisa. Olha, como fazer o povo entender que o projeto demora, precisa de tempo para criação e detalhamento. Gente. Criativo demora. Gente, vocês têm que entender que cada profissional entrega um projeto de um jeito. Eu sei de profissionais que entregam em 2 semanas. Já tem um monte de coisa pronta às vezes e ele entrega menos detalhamento. O nosso demora, porque vamos pensar, só um projeto nosso de um apartamento de 50 metros quadrados deve dar um caderno lá do que? Umas 60 páginas? 60 páginas, mais ou menos. E olha, uma página 3, que é aquela folha maior zona, tipo, é muito detalhamento. As meninas ficam horas fazendo. Tipo,
demora pra caramba. Criar, tem dias que eu e a Gabriela, a gente tá inspirada, cria lá um apartamento inteiro. 2, 3, a gente... Amanhã a programação é pra 2. Vamos 2 tentar. inteiros amanhã. Eu acho que tô rezando pra eu dormir bem essa noite, tá inspirada amanhã, Gabi. A cliente tá aqui na live, tá? Eita ferro. Amanhã, eu já vi o nome dela aqui. Amanhã é o dia que o dela vai sair. Vai Mas é sair porque todo. já tá os esboços tudo pronto, né? Então, pra gente amanhã é mais só fácil. refinar tudo e Todo mundo finalizar. começar a produzir aqui. Tem uma perguntinha aqui, ó. Quero pintar uma parede de branco gelo e uma parede de destaque num cinza claro. Será que combina? Acho que combina sim. Mas não pensa só na pintura, não. Tem que pensar em tudo. Na toda decoração. Olha, Zé Te Amo. Acha melhor fazer o gesso primeiro? É agora que a gente vai falar sobre isso, gente. É hoje. A ordem certa da obra. Pra vocês não terem problemas nenhum pra poder executar, não ter problema. Tem mais perguntas? É esse mesmo, é o seu e de mais um cliente. A cliente tá falando aqui, ó. A pessoa falou sobre a pintura, todas as paredes e só tem uma de destaque. Pode ser no cinzinha? Pode, mas eu acho que você tem que pensar em tudo, né? Não só na pintura, como a Manuela falou. Pensar na decoração mesmo. Sim. Fazer... Érida Janaína. Para fazer o projeto precisa de planta ou vocês fazem a planta da casa? Bom, eu entendi aqui como 2 perguntas diferentes. Você quer fazer um projeto de interiores ou da construção da casa? Quando você vai fazer o projeto de construção da casa, você vai pensar em tudo. Planejar toda a sua planta. A gente vai definir tudo. Você tem só que vir com a ideia, falar assim, quero o projeto da minha casa. Eu preciso de 2 quartos, 3 quartos, tantos banheiros, vai ter uma cozinha, uma despensa. Você vai explicar o que são as necessidades e a gente vai criar. Se for um projeto de interiores e se você não tem, por exemplo, já tem a casa e você não tem a planta, se for de longe, a gente vai, se você não for de Sorocaba, hoje a gente vai ver como que a gente vai fazer essa medição da casa, mas a gente consegue fazer tranquilamente e começar a desenvolver o projeto de interiores. Tatizinha perguntando se é possível mudar o gás embutido do fogão com mangueira apropriada em apartamento. Gás embutido. Mudar de posição? Não, com mangueira não, tem que ser com a tubulação. Você pode fazer externo. É uma tubulaçãozinha de metal. Você chama normalmente as empresas de gás, assim, eu não sei. Aqui a gente chama a empresa oficial da cidade que distribui o gás natural. Se eles não fizerem, normalmente eles indicam. Mas assim, contrate uma empresa certificada, evite de usar mangueira. Mangueira é aquela coisinha pequenininha, assim, 40 centímetros, 50. Não inventa de colocar com 1, 2, 3 metros não, que dá certo. Não dá certo. Gente, dúvidas, vão mandando. Vamos falar da obra, das etapas? Ordem da obra. Isso, gente. A gente resolveu anotar, e isso é legal vocês anotarem para não ter problema. Obra, a gente tem uma ordenzinha. Primeira coisa, como nós falamos, monta um cronograma, organizou a entrada de todo mundo, datas de compras, datas de entrega de material. Início da obra, pedreiro, porque ele vai fazer demolição. Toda demolição tem que ser a primeira coisa, é demolir tudo que tiver no apartamento. Por isso que a gente faz um projeto de demolir. Tudo que vai ser demolido. E porque nem tudo vai ser, muitas vezes, né? A gente fala demolição, a pessoa já acha que vai sair quebrando até o teto. Mas às vezes ela vai tirar o revestimento de uma parede para substituir. Se não tem isso detalhado, vai que chega uma pessoa lá desavisada, o ajudante do pedreiro, às vezes. Ele chegou e falou, pode tirar aí dessa parede. Ele acha que não era só de uma, era de tudo, sabe? Então tem que ter tudo programado, gente. Então, tudo que vai ser demolido. Depois disso, a gente começa, tem que ter limpeza na obra, os ajudantes lá, eles acabam recolhendo entulho. Lembre-se, gente, entulho para apartamento, pôr no saco, jogar na caçamba. Vejam caçambas que sejam oficiais, que vão jogar nos lugares de entulho que as prefeituras determinam. Não pega entulho e joga na esquina, nada disso não, gente. Entulho não é para ser jogado no lixo. Tá? É bem sério. Tem empresas que fazem reciclagem de lixo, então presta atenção nessa coisa do entulho. Depois disso a gente começa a parte do construir, realmente assim, tem que passar às vezes conduíte, porque vai acrescentar tomada,
tem os conduítes para passar a parte de iluminação, às vezes tem que fazer nicho para banheiro. Então, essa parte de construir isso antes do acabamento. Quando eu desenvolvo o projeto, aí olha só, nesse momento você já entra com o eletricista para ele passar todos os fios. Então ele vai passar toda a parte de iluminação, já deixa isso passado, ele vai embora. Junto disso, também o pedreiro está lá instalando os revestimentos de parede. Isso que eu ia né? falar, porque nas nossas obras, pelo menos, às vezes tem vários profissionais diferentes ao mesmo tempo na obra, gente. Porque a gente precisa agilizar as coisas, né? A gente entende que às vezes você vai estar fazendo sozinha, não vai conseguir conciliar tudo. Mas é possível. Então, assim, o pedreiro está instalando os revestimentos de parede. Paredes que eu falo são aqueles que vão até o teto. Para poder a gente conseguir colocar o forro de gesso. Porque é muito mais fácil a gente colocar com os revestimentos da parede tudo pronto. E aí o gesseiro consegue trabalhar tranquilamente, porque a iluminação já está pronta, porque na hora que for fazer o furo no forro de gesso, ele vai fazer, o eletricista vai fazer na posição exata que ele já deixou o fio lá passado, porque é muito ruim quando você corta o gesso e depois tem que fechar, fica feio. Tipo, a nossa sala, ela já veio pronta, já tinha o forro, e a gente precisou mudar alguns pontos de iluminação, e a gente teve que fazer isso. E por mais que tenha cuidado, que faça, que venha ali, pinte bonitinho, a gente, se olhar bem assim, vê a diferença. Vê onde estava antes, que não fica perfeita. Então, acho que o gesseiro, falei mais ou menos o tempo que ele entra. Deixa eu ver mais o que. Então, tem que pensar em montar a infraestrutura da casa completa. Então, assim, vai mudar ponto de hidráulica? Já foi mudado, tipo... se tiver ponto de gás, esse é o momento também para chamar o gasista. Eu chamo disso aqui, tem na minha agenda, agora que eu lembrei. Para ele já deixar na posição certinha. Porque assim, se tiver alguma parede que não vai o revestimento até o teto, você pode até aguentar para poder no cronograma liberar o gesseiro para entrar antes. Dá para você conciliar isso. E minha dica depois que o gesseiro saiu, aí sim vocês começam a colocar o piso. Porque normalmente ele vai estar com algum andaime, alguma coisa. Eles usam furadeira, uns negocinhos. Pode cair no chão e pode danificar seu piso. Se você for uma situação que você não vai trocar o piso, uma coisa que a gente faz sempre é proteger. Com lona, papelão, assim, ter bastante cuidado e ir observando ao longo da obra se essa proteção não está danificada, para depois você não ter uma surpresa. Porque é muito ruim. Às vezes consegue reparar, né? Se for, de repente você consegue trocar uma placa, alguma coisa assim, mas não é interessante, né? A Gabriela falou da proteção de piso, porque assim, se já tinha piso, protege no primeiro dia. Se não, você vai trocar, tipo, terminou de colocar, já proteja tudo. Hoje tem umas proteções de piso que a gente costuma usar. É um papel, eu chamo de papel bolha. Ele vem com plástico bolha de um lado e um papel. Ele é bem resistente. Se molhar, ele não danifica. Isso ajuda bastante. Olha, as últimas obras que nós fizemos, nós usamos isso. Custa um pouco mais caro, mas dura mais. Eu já vi também em alguns lugares que tem para vender um papel feito de caixa de leite. Eles montam, sei lá, como eles abrem as caixinhas e montam tipo um rolo, sabe? Funciona super bem. Também já vi uns pisos que são tipo um material plástico que você aluga para proteger. Vale a pena esses materiais, eles são um pouco mais resistentes do que só o papelão. Acho que se for uma obra rápida, dá para usar o papelão com lona. Se você vai ver que vai demorar, já não funciona tão bem. Depois disso, eu acho que é colocar as bancadas de pedra. Gente, vamos instalar as bancadas de pedra. Lembrando que para instalar bancada de cozinha, se você tiver cooktop, o cooktop tem que estar na obra no dia da instalação, senão não dá para instalar. E a gente entrou com bancada de mármores e granitos agora, e eu lembro que de vez em quando perguntam isso pra gente, alguns profissionais fazem de outra forma, colocam as bancadas depois que entram os gabinetes de marcenaria. Isso. Só que a gente aqui prefere ter a primeira, porque faz muita poeira, tem um pó super fininho que pode acabar danificando o seu móvel depois.
Então, cada lugar, eu vejo que o pessoal do sul que faz muito isso, mas eu não sei muito bem a técnica que se usa lá para não danificar as roldanas e tudo mais. Gente, se vocês tiverem dúvidas de ordem de obra, que vocês podem ir perguntando, tá? Que a gente vai respondendo. Mas o que? Depois que instalar essas bancadas, minha dica é começar com pintura, tá? Mas lembrando que pedreiro já acabou, tá? Agora é a parte de pintura. A gente indica bastante que façam pintura com tinta super lavável. Ela custa mais caro e os pintores querem matar a gente. Mas fica tão mais bonito, gente. O acabamento é lindo. Porque o legal é que é super lavável, tem de várias marcas, essas que podem limpar. Que você, se sujar, você vai lá e limpa e tá ótimo. Tipo, funciona super bem. Depois que tiver lá pintado, tudo bonitinho, pode entrar o eletricista para instalar aquelas luminárias lindas. Se você tiver pendentes, os lustres, tudo, deixa ele coberto com plástico ainda, tipo, o tempo todo, porque assim, ela vem limpinha. Se você tirar, ainda vai ter uma sujeirinha de pintura, sabe, um pozinho, aí é chato de limpar dependendo do que for. Olha, eu tô perguntando aqui se a pintura do gesso vem antes do piso no chão. Não, pintura vem tudo junto. Quando for fazer pintura, faz tudo junto. Acho que talvez por causa de se tiver que ter algum andaime, mas a não ser que seja um pé direito, duplo, muito alto. Vai precisar, mas acho que não, né? Não, porque também quando começa a pintura, eles não usam nenhum equipamento pesado, assim, que pode cair no chão e danificar. Se for usar andaime, lembra, andaime com rodinha, e rodinha de borracha para não danificar. O certo é vocês ficarem atentos o tempo todo. E assim, quando é pintura, o pintor tá lá com balde de tinta e rolo. Não é um item pesado pra cair no chão e estragar. O máximo que pode acontecer é um balde de tinta cair. Só que como vocês lembraram de proteger tudo com lona, papelão, vocês não vão ter esse problema, né? Tipo, de danificar nada. Nós entendemos essa, que foi isso justamente. Se a pintura vai antes ou depois de colocar o piso, né? Tem gente falando que a gente podia fazer uma planilha. Na ordem, ela vai ficar doida, vai anotando. Se a gente anota, isso a gente faz para os nossos clientes. Isso é para quem a gente gerencia obra. Porque dá um trabalhinho, a gente confessa. Esse é um serviço nosso aqui. Depois que instalou tudo isso, gente, legal é lembrar sobre limpeza pós-obra. Limpeza pós-obra não é a faxineira, tá? Eu vou limpar. Gente, tem produtos específicos para tirar. Olha, voltando antes, uma dica. Eu acho que depois dessa pintura, rejuntar os pisos. Não é legal rejuntar muito no início, não, porque começa a sujar. Sempre entra uma poeirinha e depois as pessoas ficam reclamando. Manchou, vamos rejuntar de novo. É um transtorno. Então deixa bem pro finalzão. Pode ser até depois da pintura. Que aí, assim, terminou de pintar, tira papelão, lona, rejunta tudo, vai secar. Na sequência, entra a empresa de limpeza pós-obra. Gente, isso é investimento. E uma boa empresa de limpeza. Não fica procurando preço. É isso que... teve uma pessoa que estava falando, queria saber sobre a pintura por causa da sujeira que ia dar, né? E é isso que o Manuel tá falando agora, limpeza pós-obra. Até a gente mesmo com os nossos clientes, alguns ficam lá assim, não querendo ter, mas gente, tem que ter, como a Manuela falou, não é aquela limpeza que a gente pega e faz não, em casa, sozinha. Porque aí vai vir uma equipe com produtos específicos de limpeza, então assim, normalmente piso polido, que é o com brilho, ele vem com uma cera protetiva. Então, às vezes, quando você tira lá a lona, você vai olhar, nossa, o piso está danificado. Não, ele vem com uma cera que protege para não arranhar. Então, assim, para tirar, é um transtorno. Tô falando isso de limpeza pós-obra, eu lembro na casa dos nossos pais, meu pai falou, não, é caro, vocês dão um jeito aí, a faxineira limpa. Tipo, gente, não limpa, é difícil. Então, assim, tem a cera para tirar, tem os produtos, tipo, eles vão levar produto para tirar respingo de tinta, para limpar todos os detalhezinhos, porque... E às vezes é super detalhado. E a gente costuma fazer nas nossas obras uma limpeza nesse final de obra e uma depois. Porque assim, é totalmente diferente. Agora, ainda às vezes tem um pouquinho de entulho ali, depois a gente está lá até a bancada, por exemplo.
ainda tem um pouquinho de entulho, apesar que nas nossas, a gente tem um cronograma até de limpeza com o pessoal que está trabalhando lá, porque não dá para ficar juntando lata eternamente na obra, resto de papelão, essas coisas. Então tem que ir tirando ao longo do tempo, né? Mas tem que ter, gente. Porque é complicado. A Cleide Cristina, ela tá perguntando como que ela faz. Ela tem que colocar o botijão, mas não quer colocar debaixo da pia, quer colocar na lavanderia. Só que o gás dela não é encanado. Como ela faz? Contrata um gasista e ele vai fazer a tubulação todinha. É assim que a gente faz quando tá construindo uma casa, tudo. Você vai contratar uma equipe que trabalha com instalação de gás. Dá para ficar em qualquer lugar. Cada região usa de um jeito. Aqui a gente não usa gás na cozinha. O nosso gás fica assim, sempre fora. Nos condomínios, quando a gente faz projeto de casa, na verdade tem a posição que a gente pode colocar a casinha de gás. Edifícios, aqui a gente não, em São Paulo não pode ter botija de gás dentro dos apartamentos, existe uma norma aqui. Alguns edifícios muito antigos ainda tem, mas é proibido isso. Mas é super fácil. Tem que contratar uma empresa especializada, porque é muito sério mexer com gás. Tem mais? Não, por enquanto só essas. Quem tiver dúvida pode ir tirando. Tá, legal. Depois disso, tá o apartamento lá, a casa toda limpinha. Vocês vão entrar com instalação de móveis modulados. Marcenaria e serralheria. Essa é a hora de instalar. A casa precisa estar limpa para eles fazerem as instalações. Normalmente, nesse momento, o piso não vai estar protegido, porque a marcenaria, a loja de modulado, eles têm bastante cuidado. E até se eles precisam montar algum móvel em algum lugar, eles colocam, né, alguma proteção no piso. E é justamente por causa disso que precisa ter limpeza antes, gente, porque o pessoal da loja, eles podem até tirar um pozinho, alguma coisa de algum lugar, mas imagina, vai instalar um guarda-roupa, não vai sair dali nunca mais, vai ficar lá todo sujo o canto, né, não pode. E aí eu tô lembrando que a gente tem que falar também, depois da marcenaria, né, que tem uma outra limpeza, uma parte da pintura, aqui, né? Eu acho que terminou a marcenaria, eu nem coloquei aqui, foi bom você falar, Gabi. Terminou a marcenaria, é hora de verificar tudo, tá? Porque você terminou a limpeza, a casa estava em perfeito estado. Terminou de instalar os móveis, acontece às vezes deles danificarem alguma coisa. Arranhar alguma parede na hora que vai instalar um móvel, aí tira lá um pedacinho. E às vezes, gente, isso é assim, não tem como, acontece. Porque às vezes, por exemplo, vai entrar com uma chapa de madeira num cômodo super pequeno. Às vezes, para fazer o giro, mudar de posição, um armário, coisa assim, vai acabar arranhando uma parede. Então, é legal que tem a pintura final, deixa uma mão, né, na verdade, para depois da marcenaria. Terminou de instalar, verificou se está tudo ok, dá essa última camada de pintura e aí faz uma limpeza fina. Aí sim, limpeza fina, você pode chamar a faxineira. Você pode fazer, é tranquilo. Porque aí já não são mais produtos específicos. Esses produtos do supermercado resolvem de deixar tudo limpo, limpar dentro dos armários, sabe? Tudo certinho, funciona super bem. Depois dessa parte, acho que agora a gente consegue entrar com papel de parede. Papel de parede não faz sujeira. Nenhuma, gente. E é super rápido. E às vezes a gente instala quando a pessoa já tá morando, deixou pro final, então... Mas é o momento ideal, é depois, que seria ou a última mão de tinta ou entrar com os papéis de parede, né? Isso. Olha, tem uma perguntinha aqui, que é a seguinte. Qual a opção mais discreta? Ela não queria soleira. Para o encontro de pisos diferentes, porcelanato no corredor e madeira nos quartos. Ela queria deixar sem nada, mas tem um desnível entre os pisos. A gente chama de baguete. É uma pecinha que é da espessura da porta. Aí, como ela fica embaixo da porta fechada, aí consegue, você nem percebe essa diferença dos materiais, sabe? Que é tranquilo. Papel de parede, aí você pode entrar com cortina, com os móveis soltos, porque a casa tá limpinha. Você pode vir com sofá, mesa, cadeira, colocar tapetes e os objetos de decoração, né? Entra a cabeceira, essas coisas tudo agora no final, porque aí realmente já
pronto para você se mudar já, né? É assim que funciona as nossas obras, gente. Tudo bem justinho, bem cronometrado, realmente. E toda essa ordem que a gente falou, teve alguém que falou assim, faz uma planilha. A gente já tem uma planilha. E essa é a planilha que a gente monta pro cliente nosso, que a gente cuida da reforma dele. Então é um serviço nosso, a gente organiza tudo para saber o momento. Assim, a gente falou qual é a ordem, uma atrás da outra, mas tem épocas que tem 2, 3 profissionais trabalhando junto. É igual, por exemplo, às vezes tá papel de parede, cortina sendo instalado na mesma hora e estão entregando os móveis. Sabe? Então tem um monte de gente, só realmente de limpeza, só trabalha essa equipe de limpeza. Agora, fora isso, tem um monte de gente trabalhando junto. Olha, tem umas perguntinhas aqui, ó. Socorro perguntando se banheiro de casal fica ruim com detalhes rosa. Olha, se um banheiro de casal fica ruim com detalhe rosa, eu acho que você tem que perguntar para quem vai dividir com você. Realmente, se ele vai se incomodar de ter um banheiro rosa ali. Né? Assim, ruim, de feio, não fica. Hoje a gente tem revestimentos com tons de rosa super bonito. Não só aquele rosinho chiclete infantil, né? Mas eu acho que realmente é de conversar, né? Sim. Eliane perguntando, porcelanato de 50 por 1 em um apartamento de 55 metros, fica legal? Fica assim, né? Eu gosto. A gente não assim, o legal do formato retangular, ele é mais fácil de instalar, ele vai ser mais prático do que os quadrados, tipo 80 por 80, 90 por 90. Eles acabam sendo mais problemáticos para instalar num apartamento pequeno. Tem uma pessoa aqui, a Mari Araújo, que ela tá falando que ela tá vendo que deixar a casa como ela quer vai dar muita dor de cabeça. Dá nada, gente. É planejamento. Ou então vem aqui pro escritório. Pois é. Porque a gente faz super rápido. Tipo, porque quando você não trabalha com isso, é difícil. Olha, só pra você ter noção, aqui no escritório a gente tem uma empresa de TI que cuida das coisas aqui do escritório. Aí assim, o meu e-mail não tá funcionando. Eu não sei pôr pra funcionar. Eu mando mensagem, gente, meu e-mail não tá funcionando, resolve. Aí esses dias a impressora nossa deu problema. Eu falei, chama a empresa, eles resolvem. Tem que, como se diz, agora a gente precisa instalar um programa. Eu chamo a empresa que eles resolvem, tipo. Porque olha, eu acho que a gente até se o teclado para de funcionar, a gente tá quase chamando ele, porque nós resolvemos deixar o nosso tempo para cuidar dos nossos clientes. Porque se eu for perder tempo aqui, limpando o escritório, cuidando dessa parte de ver lá os negócios dos computadores, cuidando de contrato, a gente perde tanto muito tempo que não funciona, não vale a pena. É melhor a gente ter alguém que sabe, porque ela faz rápido. Porque assim, gente, a gente faz reforma de 400, 500 metros quadrados em 3, 4 meses no máximo. Vamos pensar, um apartamento de 50 metros, é que assim, existe, não é que um de 50 metros quadrados a gente vai levar 20 dias, não. Existe uma ordem para se entrar com as coisas. Mas por causa da nossa prática, é muito mais rápido. Pra gente, não é fácil, assim. Tanto que, por exemplo, a Gabriela vai com os clientes nas lojas resolver, sei lá, cortina, papel de parede, essas coisas. Eu perco horas. Tipo, ela vai e resolve super rápido. Olha, eu tô vendo um comentário aqui que sobre o revestimento rosa, que não fica legal e depois fica difícil de vender. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Pensar nisso, só em vender, hoje em dia tá todo mundo pensando nisso. Faz uma casa, mas será que eu vou fazer tantos quartos, vou colocar um revestimento e tal? A gente tem que fazer pensando na gente. Se em algum momento a nossa vida, a gente tiver em um outro momento e for vender, ótimo. Mas faz pra você, que nem eu. A minha cozinha é rosa. Eu fiz por causa que eu queria, sabe? Por isso que eu falei. Conversa com quem vai dividir com você. Você não vai fazer, às vezes, 4 paredes no banheiro rosa, mas vai ter um detalhe e vai ficar bonito. Eu acho que você tem que pensar em você. Depois, em um outro momento, se a pessoa quiser, ela reforma. Ela não vai se ligar em só um revestimento. Ela vai se ligar no tamanho do imóvel, na localização, se está bem conservado, em várias coisas, sabe? Acho que você tem que pensar em você. É que nem carro. Antigamente comprava carro e ficava andando 1 ano com banco, com plástico. Vocês lembram disso, gente? Eu lembro da época do meu pai. Ele chegava com o carro, arrancava tudo na hora.
Porque a gente tem que fazer as coisas pra gente. Casa, então, se você quer, você faz. Eu queria minha cozinha rosa, ela é rosa, gente. Eu não tô pensando. Depois, se eu vou vender, a gente faz uma reforma. Ou a pessoa que comprar faz uma reforma. Acho que você tem que ser feliz. E agora, isso que a Gabriela falou, eu vejo muita gente construindo casa pensando o que é vendável. Eu vou construir uma casa com 3 suítes. Tipo, você precisa? Eu vou construir, tipo, uma casa... Nós estamos fazendo uma casa de um cliente que tem a suíte dele e uma suíte de hóspedes, porque os pais dele podem ir pra lá. Ele não tá pensando em outra situação, ele tá fazendo o que ele precisa. Se alguém vai comprar ou não, pode ter dificuldade. E sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo. E sempre tem alguém que não gosta, a gente não consegue agradar. Então tem que se agradar, gente. É igual os nossos projetos. Tem gente que não gosta do estilo. Mas não tem problema, eu sei que tem um monte de gente. Olha, vocês estão aqui assistindo a live. Eu sei que de alguma coisa vocês gostam. E a gente tem vários outros clientes. Então é legal a gente pensar nisso. Vamos fazer alguma coisa pra tem gente. uma pergunta aqui, ó. Quer colocar porta na lavanderia? O que vocês indicam? De madeira ou de vidro? Eu acho que depende se essa lavanderia ela é de apartamento, se essa lavanderia ela tá dando para área externa de uma casa. Por exemplo, porque se te for numa área externa de casa, de madeira, se você não tiver um beiral ou um telhado que vai proteger, ela vai danificar muito fácil, né? Sim. Então tem que pensar nessas situações. E também eu acho que conversar com o restante das portas que você tem na sua casa, se for dar pra fora com as esquadrias, né? Pensar nisso pra não ficar uma coisa muito diferente. Pessoal falando que é verdade, nada melhor que deixar a sua casa com a sua cara. A Socorro, que tinha perguntado sobre o revestimento rosa, ela falou isso mesmo. Ela queria apenas um detalhe. E gostou que a gente respondeu com ela. Eu acho que você tem que ver o que te agrada realmente. Né? Gente, acho que a gente falou de tudo. Hoje a gente foi rápida. Foi. Né? A gente conseguiu organizar. Nós conseguimos falar as coisas de amanhã. Tipo, a gente foi acelerando porque eu vi que era muita coisa. Ontem eu fiz uma enquetezinha, não sei se vocês responderam, se vocês querem um grupo lá no Telegram. Na outra semana de live nós ficamos mais de um mês com um grupo no WhatsApp. Só que no WhatsApp pra mim tava bem complicado, muito. E toda hora entra alguém novo e acabava não vendo tudo que a gente já tinha falado. A gente pensou de criar um grupo no Telegram, porque, tipo, às vezes eu não consigo responder as coisas aqui no Instagram. Como eu falei, não tá aparecendo várias mensagens, eu sei disso, porque algumas pessoas estão conversando com a gente no WhatsApp, que mandou mensagem, a gente não respondeu. Eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Então eu pensei de fazer o grupo lá no Telegram, vou botar um link pra vocês em alguma história, alguma hora por aí, que a gente já criou lá. Vou deixar liberado para vocês perguntarem. O bom é que quem foi entrando vai fazendo perguntas, se a gente foi respondendo. Se a gente já respondeu, consegue olhar o que a gente já falou. Porque dá para fazer realmente uma reforma sem ter problema. Tudo é planejamento. Tem uma perguntinha aqui da Regiane. O revestimento 3D na parede do nicho. Não gruda sujeira? Nicho de banheiro, será? Não. O revestimento tem a parede com um revestimento 3D e vai ter um nicho ali. A gente usa 3D dentro de box também. Geralmente o acabamento, né? A gente não pega um com muita ondulação, por exemplo. Eu acho que o problema é uns que tem muita textura, são ásperos. A gente até quis usar uma vez, tinha um revestimento lindo, um porcelanato com textura, com 3D. Só que eu colocava em vários projetos. Até que um dia eu fui na loja e vi porque que nenhum cliente tinha colocado aquilo. Porque na especificação do catálogo não falava que ele era áspero. E aí pensa só, esse vai grudar, ele vai ser ruim de tirar a sujeirinha. Olha, tem pessoa aqui falando assim, ó, minha casa é de herança, é muito antiga e ela tá vendo que vai dar muito trabalho, mas ela tá anotando tudo desde o primeiro dia da nossa live essa semana. A Mari Araújo. E até hoje ela vai no privado e só não entende muito bem. Acho que ela vai contratar, porque o negócio é sério. Imagina, essa casa antiga às vezes é difícil mesmo. Nós já fizemos casa antiga, quando a gente fez o projeto, tava tudo lindo. Quando começou a reforma... Tanta surpresa. Tinha um prazo, né, Manuela? Tinha um prazo, olha, o prazo era de 4 meses, dobrou o prazo. Nós entregamos em 8 meses a casa. Quando nós tiramos os armários da casa, o guarda-roupa, essas coisas assim, tinham trinca com 4 centímetros de abertura. Dava pra enfiar a mão e dar tchau praticamente para todo lado do cômodo.
Porque era bem antiga. Foi. Essa casa já tinha o quê? Devia ter mais de 50 anos, eu acho, ou bem mais. Mas a gente fez um projeto de interiores, a gente não previu isso. Assim, a reforma era trocar o piso, fazer uma pintura e um forro de gesso. Só que a gente viu que precisava fazer reforço estrutural, um monte de coisa. Aí a gente contratou um engenheiro para poder fazer lá o do cálculo para a casa ficar perfeita. E funcionou super bem. Então, assim, quando a casa é antiga, às vezes tem coisas que a gente não consegue resolver. Ai, quero mudar a tubulação. Às vezes tem que quebrar tanto que não vale a pena, gente. Tipo... então tem coisas durante a obra que a gente tem que mudar de ideia. Então tem clientes nossos, porque assim, eu fico na obra na parte meio suja, meio feia. E eu resolvo às vezes lá algumas coisas e o cliente fala, nossa, mas não tá que nem o projeto, tudo. Eu falei, sim, mas não dava pra fazer. Essa foi a solução que nós arrumamos, a gente vai reverter dessa forma assim. Olha, tem gente falando aqui, ó, que cada vez que fizer algo no apartamento dela vai mostrar para a gente. Mostra que a gente gosta de ver, gente. A filha do Elvio tá aqui, ó. A gente comentou dele ontem na live. Que a gente vai fazer uma live com ele agora. Perguntando se a gente contrata mão de obra direta ou empreiteiras. Depende do cliente. Do momento, A gente depende, olha, porque é algum empreiteiro, será que tá falando? Não Pode ser alguma sei, construtora, né? Tudo depende do orçamento do cliente. Se ele vai ter condições de pagar uma construtora ou não. Às vezes é um reparo pequeno. Então, cada situação de um jeito. Porcelanato como módulo, painel de TV, fica legal? A gente usa super. A gente adora. É uma alternativa com preço legal, né? Que a gente tem usado bastante. E tem uns porcelanatos que tem relevo 3D. Tipo, tem um 60 por 1,20. Super bonito. Tem vários modelinhos. Dá uns painéis. A gente tem feito bastante painel com porcelanato. A gente já mostrou algumas vezes o nosso aqui da nossa sala de reunião, que é assim, é bem legal. Perguntaram se dá para fazer reforço estrutural com barras de ferro maciço. Então, assim, eu não faço cálculo estrutural. Normalmente eu contrato engenheiro. A gente usou a gente fez lá reforço estrutural com barra de aço. Mas eu não me recordo o que era. Eu sei que eu chamo o engenheiro, ele faz o cálculo, diz qual é o produto, porque ele é o responsável por isso. Então, eu sou responsável pela reforma. Eu me responsabilizo pelo que eu sei. Agora, quando chega num ponto, não tenho conhecimento, aí sim eu vou passar para um outro profissional. Normalmente é um engenheiro. Bom, as nossas dúvidas aqui, elas terminaram, né? Gente. E a gente foi super ligeira hoje, né? Hoje Passando tudo que a gente tinha anotado. Sim. Né? Ai, gente. Eu acho Vocês que gostaram hoje do tempo? Se tiver mais alguma pergunta, a gente aguarda uns segundinhos senão, para responder. Senão, a gente finaliza a nossa live, que hoje a gente falou que ia ser mais rápido e a gente conseguiu ser um pouquinho mais, né? Isso mesmo. Gente, como a gente respondeu várias dúvidas hoje e conseguimos antecipar, porque assim, eu falando sobre obra, eu achei que a gente ia passar pro dia de amanhã. Eu acho que eu vou descansar. Sexta-feira é dia de ir pra balada, né? Acho que amanhã a gente não vai fazer live. Gabi, a gente pode ir pra um restaurante amanhã. Saindo do restaurante, a gente pode ir pra balada. Porque tá tudo aberto. Tudo. Só que não, né, gente? Vai todo mundo em casa pedir um delivery. Eu acho que amanhã, na sexta, a gente vai descansar. Acho que a gente se despede hoje das lives. Isso. E amanhã a gente descansa. Tem gente que pedindo pra gente colocar foto desses painéis de porcelanato. A gente tem no feed da gente. Tem bastante já até lá, né? Dá pra vocês terem uma ideia legal. Isso. E aí, como sempre, eu vou conversar com a Gabi, né? Pra ver se a gente volta a fazer live de vez em quando. O pessoal tá falando pra não abandonar eles. Falando que em Ribeirão Preto tá tenso. Tem gente em Ribeirão aqui, ó. Não tinha falado antes. Que legal. Tem que restaurante em Ribeirão? Não, que lá tá tenso. Lá. Pensei que tinha um restaurante, gente. Senão a gente tava indo. Olha, vai dar uma olhada nos projetos. Pode deixar, fica bem bonito, tá? A gente vai... pessoal agradecendo pelas dicas. Balada, restaurante aonde? Eu também tô querendo saber, a gente tá brincando. Se alguém souber, avisa pra gente que a gente vai. Tô indo mesmo. É porque em São Paulo não tá podendo abrir restaurante à noite. Não, só na semana que vem na capital. Mas aqui na gente... Aqui não tem nada, gente. Muito mal tem um delivery, só que assim, eu já enjoei dos deliveries.
Gente, vende tudo, gente. Eu É só escritório, a sorte que a gente tá bem ocupada no escritório e casa, né? Por isso que a gente tá super cansada. Gente, hoje eu tô cansada, eu tô morrendo de sono hoje. Ó, pessoal falando que a semana foi ótima e que quer ver a live com o Elvio. Olha, ela tá falando aqui, quero ver live com o pai dela. Vamos combinar, de repente, né? Bem, olha, o Elvio é um empreiteiro que trabalha comigo desde que eu comecei. Tipo, eu trabalhava numa construtora, a gente se conheceu. Eu saí de lá e comecei a abrir meu escritório. E aí ele sempre me ajudou. Ele que socorre a gente. E aí ajuda. Uma coisa que eu sempre tenho essa parceria com todos os profissionais que trabalham comigo. Eu sei mais que o Elvio. Só que ele também sabe mais do que eu. Porque eu sei fazer o projeto. Só que eu não sei lá ir executar, levantar a parede, pôr o revestimento. Então ele sabe mais do que eu. Então, isso que é legal a gente ter. Tanto assim, provavelmente deve ter algum arquiteto, algum engenheiro aqui na live. É legal a gente ter um contato bom com os profissionais que trabalham com a gente, porque eles ajudam muito. E valorizar o trabalho de cada um, realmente, né? Não achar que só quem sabe de tudo vai ser o arquiteto ou o engenheiro e as outras etapas não sabe, né? Porque se a gente não tivesse eles, os projetos bonitos não ficavam prontos aí pra gente fotografar também, né? Só acho triste porque, assim, eu sei que existe muito profissional ruim, porque eu já trabalhei com alguns que fizeram um monte de besteira, mas a gente tá sempre em busca de bons profissionais pra fazer umas casas bonitas. Se dá um probleminha, a gente resolve, tipo, faz com prazo maior, mas pra ficar bem feito. É igual a nossa equipe, a gente procura que cada uma faça bem feito, cada item que cada uma faz. É igual, tipo, eu nem me meto a escolher papel de parede e as coisas, tipo, a Gabriela inventa umas cortinas, uns detalhes que eu falo assim, sério? Vai ficar bom? Vai ficar. Eu tenho nem criatividade, as cortinas daqui do escritório, um dia a gente mostra. Gabriela foi inventando, porque ela falou assim, vai ficar bonita assim, com esse detalhe. Assim. Eu falo, tá bom, tipo, você acha? Ó, o pessoal aqui falando, live na cozinha da Manu amanhã. É mais capaz dela estar para arranjar um bar pra ir do que cozinhar. Manuela, a gente foge um pouco da cozinha. Gente, eu não sei cozinhar, gente, não sei. Sei ferver água. Eu acho que a gente já falou bastante, né, Manuela? Vamos finalizar? Vamos, gente. Até mais. E assim que a gente tiver alguma outra ideia de assunto que vai ajudar vocês, a gente volta aqui no Insta avisando de uma nova semana de live. Tá bom. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigada por vocês acompanharem a gente essa semana.